Pois é, galera, então quando a gente fala sobre take 228, pra aquela lá, né? Take 428, um ano depois. Show, faltou nada? Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Brothers in Arms. Estamos aqui hoje no CTA, o Clube de Tiro de Atibaia. Nosso velho conhecido. E o tema do vídeo de hoje é munições de defesa. Mas antes de começarmos o vídeo, tem aquele recadinho. Como estamos no Clube de Tiro, é um local totalmente propício para esse tipo de testes com arma de fogo. Ambiente controlado. É isso aí. Bora pro vídeo? Vamos lá, irmão? Vamos começar. Bora! Falando de defesa pessoal aqui no canal Brothers in Arms, bom, nada melhor do que uma arma de fogo. Temos que falar de arma de fogo e a abrangência do nosso vídeo hoje é falar sobre balística terminal, que é aquela balística dos efeitos ou dos ferimentos. Pois é, isso a gente vai para o assunto de incapacitação, que pode ser por destruição do sistema nervoso central, por desmonte, né, regiões tipo coluna, quadril, sobre choque hipovolêmico, onde o agressor ele vai perdendo sangue até apagar, e isso vai depender do comportamento final das munições. Com certeza, o que a gente procura aqui é uma performance, né, um desempenho terminal em determinadas munições que a gente pode usar para defesa pessoal. Pois é, a gente já escolheu uma arma, mas antes disso, bora apresentar as munições? Vamos lá! Dando início às apresentações, a primeira delas é a Cellier Belot, uma munição fabricada na República Tcheca, e detalhe, a fábrica tem mais de 200 anos. Essa é uma munição com ponta de 115 grains, jaquetada e hollow point. Aqui temos também a Hornady Critical Defense, é uma munição americana. A ponta também tem 115 grains. A diferença é que ela tem um insert de polímero, que esse deve garantir a expansão. Então agora nós vamos para as nacionais. Optamos pela tecnologia Bonded, onde o núcleo é colado na jaqueta. A primeira delas é a Bonded de 147 grains, é a ponta mais pesada do nosso experimento e ela é mais P. Próxima, temos a Bonded de 124 grains, uma ponta intermediária nesse experimento em relação ao peso, e ela também é mais P. E por último, temos a Bonded de 115 grains, é o mesmo peso de ponta das importadas, a diferença é que ela é mais P+, portanto, ela tem mais propelente e provavelmente maior velocidade. Então, pessoal, para fazer um comparativo entre essas munições apresentadas, nós precisávamos de uma metodologia, né, e um sistema para fazer esse comparativo e chegar no score das munições. Pois é, e organizar essa sistemática não foi fácil. Então, nós resolvemos, depois de muito estudo, diversas referências lidas, nós utilizamos o protocolo do FBI para parte do tipo de barreira intermediária e para a pontuação final. E para isso, agora a gente tem que apresentar o meio da nossa sistemática. E a metodologia para a gente executar esses exercícios aí. Então, bora lá apresentar a gelatina. Bora pra lá. Pois é, galera, e quando a gente falou sobre o protocolo do FBI, a gente lembra lá do fadado tiroteio, aquele desastre da década de 80. Daí em diante, o FBI resolveu adotar uma sistemática para poder avaliar os tipos de munição. É isso aí, eles adotaram a gelatina balística, né, para poder fazer os testes de munição, porque ela representaria ali mais ou menos a densidade dos tecidos musculares do corpo humano. É, mais ou menos, né? Porque dentro de um corpo humano, nas mais variadas maneiras biológicas de cada pessoa, nós vamos ter tecidos com densidades diferentes. Pele, tendões, ossos, músculos, isso tudo vai depender de pessoa para pessoa. Então a gente consegue criar um meio para poder avaliar uma situação de forma aproximada. É isso aí, o mais importante que o FBI buscava era ter um meio de medição para poder padronizar como ele iria medir, né, essas performances, esses desempenhos terminais das munições. E a gelatina, naquela época, uma gelatina orgânica, né? E hoje aqui a gente tem uma gelatina sintética, né? Como o protocolo do FBI é um protocolo de uso padrão de policial, né? Para munições policiais, de uso policial, para armas de serviço. Ou seja, armas full size, né? Armas aí de 5 polegadas, às vezes mais. Nós resolvemos aqui procurar a gelatina sintética utilizada no Lucky Gunner, né? O Lucky Gunner é uma famosa plataforma aí, americana de dados e estatísticas de munições de arma de fogo. Muito respeitada. E a gente conseguiu fazer essa importação aqui, né, Gonzaga? Pois é.
caímos então no protocolo Lucky Gunner, resolvemos fazer essa mistureba de coisas. E essa gelatina aqui é uma gelatina da Clear Ballistics, importada pela Red Ballistics. E ó, ela já vem calibrada. E olha que legal, é uma gelatina translúcida. Perfeito, ela facilita muito a nossa gravação, né? Por isso que a gente foi atrás dela. E o protocolo da Lucky Gunner, pessoal, diferente do protocolo do FBI, que procura essas armas full size de serviço e com munições para corporações, a Lucky Gunner ela focou basicamente na defesa pessoal, né? Em armas subcompactas, né? E munições vendidas para o mercado civil. Pois é, então a gente vai usar a pontuação do FBI. Perfeito. A gente vai usar o método da Lucky Gunner e também a gente misturou e trouxe mais uma coisa do FBI, que é colocar uma barreira intermediária. Que no FBI eles usam roupas pesadas, então a gente trouxe para esse tipo de teste o tecido, acho que é piquê, que chama, né, que é de polo. Perfeito. E um tecido algodão de uma camisa social que nós usaremos como uma barreira intermediária antes da gelatina para poder disparar. Vai fazer muito mais sentido pensando que aqui é um país tropical, né? No protocolo do FBI eles colocam jeans, lã, né, roupas muito mais pesadas. E eu acho que foi toda uma decisão nossa para fazer um protocolo próprio, muito mais focado no Brasil e na defesa pessoal de curta distância. Cara, eu tô animado com esse teste, acho que a gente vai ter bons resultados, vai ser legal. Eu também acho. Vamos lá para a montagem então. Galera, agora que vocês já conheceram as munições e o meio que são empregados nesse ensaio, faltou equipamento. Bom, e pensando em defesa, pensando em porte velado, nós optamos por uma arma subcompacta. No caso essa, uma Taurus G2C, cano de 3.3 polegadas. E sem dúvida nenhuma eu tenho certeza que alguns de vocês têm essa arma, porque é uma arma super conhecida pelo público brasileiro. É isso aí, Gonzaga, é uma arma muito vendida e como nós estamos pensando em confrontos de curta distância, nosso ensaio aqui vai ser realizado a uma distância aproximada de 1,5 m. E para isso nós vamos utilizar também, né, um Lab Radar, que é um equipamento, um radar de efeito Doppler, que vai aferir a velocidade que esse projétil vai entrar no nosso bloco balístico aqui. Cara, esse negócio tá mais para um radar de trânsito do que para um cronógrafo fotossensível. É isso aí, cara, só que a diferença é que a pontuação vai ser padrão FBI e não no Detran, graças a Deus. E esses caras serão pontuados, né? É isso aí, é melhor andar devagar, hein? E olha só, quando a gente fala em defesa, a gente pensa em capacitação, como a gente já disse antes. E para entender incapacitação, a gente tem que lembrar do triângulo da incapacitação. O triângulo da incapacitação é formado por 3 fatores importantes que, somados, geram a incapacitação do agressor. O primeiro deles é a localização, que esse é uma coisa imprevisível. A gente não tem como mensurar onde esse disparo vai pegar. Então, essa ideia a gente tira desse experimento. Tem que tirar, daí a gente consegue ficar com o segundo fator, que é o fator penetração, que é para isso mesmo que o nosso bloco balístico está aqui. Nós vamos utilizar uma régua graduada para conseguir ver a penetração de cada uma daquelas munições. E aproveitando o gancho aqui, é muito usual há décadas já utilizar a energia cinética como, né, uma grandeza para mensurar o potencial lesivo de uma munição. O brasileiro conhece essa grandeza com joule, né? Exato, é que a energia cinética tem uma correlação de 49% com a penetração, enquanto o momento linear tem uma correlação de quase 70%. 69,8%. É isso aí, ou seja, a correlação do momento linear é mais forte, né, com a penetração. Então, hoje em dia, quando a gente fala de penetração, faria mais sentido falar de momento linear. Legal. Vamos colocar aqui na tela para vocês as duas fórmulas, né? E a energia cinética, ela prevalece muito, ela privilegia quem tem velocidade maior. Boa. Enquanto o momento linear equaliza as duas variáveis aí. Bom, okay? Já falamos de penetração e por último a gente vai falar de diâmetro da lesão. Até por isso nós escolhemos todas as munições expansivas. Que na verdade, disparos de baixa velocidade, aqueles disparos que são feitos abaixo de 2.000 pés por segundo, quando a gente vai falar de cavidade temporária e cavidade permanente, são basicamente a mesma. Então o que importa realmente é o quanto esse projétil vai expandir. E seria interessante que ele expandisse pelo menos 50% do tamanho original. Excelente. Trouxemos aí então um paquímetro aqui para a gente poder fazer justamente essa aferição aí de quanto cada projeto expansivo expandiu, né? Claro. E esperamos último, que expandam, né? Esperamos que sim. Exato. E por último a gente tem uma balança para verificar o quanto esses projéteis mantiveram a massa. Exato. A retenção de massa também está muito correlacionado com o tanto de penetração devido à inércia, né? Quanto mais massa eu tenho, mais difícil frenar, né, esse projétil. Então a gente vai medir todos esses fatores e através deles vamos entrar no protocolo aí do FBI, né? Onde tem uma classificação que entra penetração, recebe determinadas notas,
diâmetro, né, de expansão do projétil e retenção de massa. É importante só dizer, Gonzaga, que no protocolo do FBI, o mais importante, o fator que recebe 70% do peso da nota, é a penetração. Pô, legal. Então a gente vai avaliar como aqueles caras ali se comportam. É isso aí, vamos lá então. A gente pode, acho que, partir para os disparos agora, né? Finalmente. Hora de dar tiro. e vamos lá fazer um a um, né? Cada um das 5 munições para vocês conhecerem o comportamento de todas elas. Então bora lá, bora trabalhar. E aí, galera, o que vocês acharam dos disparos no bloco de gelatina balística? Cara, dava pra fazer isso o dia inteiro, atirar e assistir, atirar e assistir. Em slow motion é sensacional, né? Bom, vocês viram aí, né, os primeiros disparos, nós demos 2 disparos com cada munição. E eu vou começar falando rapidamente aqui do comportamento das munições da CBC, né? As 3 bondages. Então, a CBC de 115 grains, que é mais P+, né? A única que tem mais propelente do que as demais ali, que também são mais P. Ela transfixou as 19 polegadas do bloco e veio parar aqui na argila. Parou no comecinho da argila, da primeira. A gente conseguiu recuperar, né? Sim. E elas expandiram certinho. Perfeitamente. As CBC Bonded de 124 grains, que são só mais P, elas pararam, uma parou exatamente aqui em 15 polegadas e meia e uma em 16 polegadas e meia. Então estamos na média ali de 16 polegadas. Também expandiram ali, tá visual bonitinho. É. E a gente, por último, tem as Bonded 147, que também transfixaram todo o bloco de gelatina e pararam ali na argila, né? Quase transfixaram a argila também, né, Gonçalo? Quase. Uma parou no meio da segunda, outra parou no finalzinho da segunda, deu pra pegar com a mão. Fiquei bastante satisfeito com o resultado das Bondeds. Cara, né? vocês saíram Se muito bem. comportaram muito bem. Foi muito bom. E as gringas aí, Gonzaga, como é que foram? Cara, as gringas foi o seguinte, olha só, dá um take aqui nas Honors. Elas tiveram um comportamento idêntico. E olha que engraçado. Bora dar uma olhada. Lá? Vamos lá. 30 centímetros e meio são exatamente 12 polegadas, o corte mínimo que faz a munição passar de acordo com o protocolo do FBI. Ou seja, tá ali no limiar do protocolo. Tá no limite. E cara, a CLA Belot, 115 grains, as duas, elas transfixaram as 19 polegadas de gelatina balística e as duas perderam jaqueta e o núcleo não expandiu. E uma das jaquetas acho que tá até visual aqui ainda, Uma né? jaqueta tá aqui, ó, que a gente precisa recuperar. É isso aí, pessoal. Então, vamos agora lá jogar tudo isso em planilha, fazer a tabela, cruzar os dados com o protocolo do FBI e ver o score que a gente chega em cada uma dessas Bora crianças conferir aí. peso, ver diâmetro de expansão pra gente encerrar a nossa análise. Então vamos lá, foi Do sensacional. caralho, irmão. É isso aí, pessoal. Vocês tiveram os dados apresentados aí nas imagens anteriores e agora vamos para a confecção da nossa tabela. Estão aí elencadas as 5 munições e na nossa primeira coluna vamos apresentar as penetrações médias de cada disparo, sendo que a Bonded 115, a Bonded 147 e a CLA Belot ultrapassaram 19 polegadas, que era o total da nossa gelatina balística. Conforme o critério adotado por mim e pelo Gonzaga aqui nesse vídeo, nós não vamos demeritar as munições que ultrapassem 18 polegadas como faz o FBI. Nós optamos por deixar máxima transfixação possível, então vamos manter a nota 10 para elas, ok? A Hornet Critical Defense, ela apresentou o mínimo de penetração necessária ali, em torno de 12 polegadas, e por isso ela teve a nota mais baixa, né, a pontuação mais baixa nesse critério. Na segunda coluna, estamos apresentando aí as expansões médias, né, os diâmetros finais das pétalas abertas, e tivemos um problema aí com a CLA Belot. Ela não se expandiu, ela teve uma transfixação grande, né, ultrapassou a gelatina, mas ela não expandiu, com isso tendo uma nota aí reduzida, né, na verdade ela zerou nesse quesito,
enquanto a Bonded 124 foi a que teve o maior diâmetro final e teve a melhor nota. E na terceira coluna, estamos aqui com as retenções de massa, sendo que 4 dos projéteis mantiveram mais de 98% da massa inicial, com exceção da Celebelot, que teve o desprendimento da jaqueta em ambos disparos, com isso conferiu uma nota baixa. E na pontuação final, né, somando os 3 critérios, estão aí os resultados apontados e vamos para a próxima tabela elencar quem foram as campeãs. E aqui está então a nossa tabela final. Em primeiro lugar, a CBC Bonded 124 com 480 pontos. Em segundo lugar, a CBC Bonded 147 grains com 465 pontos. Em terceiro lugar, a CBC Bonded 115 grains com 455 pontos. E por último, ficaram a Horned Critical Defense com 400 pontos e a Celebelot 115 grains com 360 pontos. Pessoal, esses são os critérios utilizados e adaptados por nós para a confecção desse vídeo. Lembrando que em comprimentos de canos distintos ou outras barreiras intermediárias, os resultados poderiam ser diferentes. Vamos lá então para as nossas considerações finais. Pois é, galera, chegamos no fim do dia e no fim do nosso ensaio, do nosso experimento. Cara, e aí, Caritá? Sensacional, né, cara? Como você disse, dá vontade de ficar tirando essa gelatina o dia todo. Mas foi bastante interessante ver os resultados que tivemos, né? Com certeza. Nós tínhamos já uma experiência prévia com as Bondeds, né? Esperávamos um bom resultado, um bom desempenho delas. E não foi por menos, né, cara? A gente teve as 3 aí, né, nos 3 pesos distintos, o 115, o 124 e o 147 grains. Todos expandiram regularmente, não perderam massa, né? A 124 parou ali no limite ideal da FBI, basicamente, né? Ela chegou ali em torno de 16 polegadas. As outras duas transfixaram. O protocolo da FBI demeritaria um pouco essas notas, mas como a gente quer que transfixe, né, pensando na nossa defesa ali residencial, eu acho que eu poderia escolher qualquer uma das 3. Elas foram muito bem, né? Isso aí. Elas foram muito bem. E as gringas? Me conta aí. Cara, as gringas no final das contas foi o seguinte. A Horned, ela chegou no limite mínimo possível, foram 12 polegadas. E as duas se comportaram exatamente da mesma forma. Tiveram uma expansão muito boa, mas não tiveram uma penetração tão interessante. E cara, a Cellier Belot deu até pra montar. Ela não expandiu, ela perdeu a jaqueta e, portanto, eu acho que de todas teve o resultado mais insatisfatório. Se a gente fosse fazendo uma ordem crescente aqui, então seria a Cellier Belot por último, a Horned e lá em cima um pouco as 3 Bondeds da CBC. Que o resultado final foi bem parecido, né? Eu dificilmente falaria que qual eu escolheria, talvez a 124 tenha me seduzido hoje um pouco mais do que a 147 que a gente já usava, né? É verdade, mas acho que qualquer uma rola uma boa escolha. Com 124, 147 foram as melhores. Mas eu acho que o resultado foi muito satisfatório e imagino que tenha ajudado você aí de casa a escolher a sua munição de 9mm. É isso aí, galera. Depois que vocês já viram todos esses resultados, vale a pena agora você ter senso crítico para poder escolher. E coloca aí embaixo nos comentários. Curta, compartilhe a página. E vamos continuar fazendo mais experimentos. Curte? Com certeza. Não esqueçam também de ativar o sininho ali o para receber badalo. as notificações dos novos vídeos do canal do Brothers in Arms. Galera, muito obrigado por chegar até aqui conosco. Valeu e tamo junto.